uma imoralidade nas instituições, é um extravasamento de competência que nunca antes se viu. Então, são pessoas com condenações exorbitantes, desproporcionais. Eu estou ouvindo criminalistas, advogados criminalistas renomados, que antes eram vistos como super esquerdistas, mas que se diziam sempre garantistas, começando a concordar, uníssonos, ambos falando a mesma coisa, como nós estamos falando. Então, o que é o julgamento? Rasgando o processo penal. Então, quando tu começa a ouvir pessoas que pareciam que eram radicais, o que até mesmo talvez fosse, mais radicais, dizendo: gente, red flag, o que está acontecendo? O que está acontecendo no Brasil? Ah, perfeito. Então vem mais uma candidatura tua por aí. Se Deus quiser, para deputado estadual, pré-candidata. Já tem até o apoio aí de gente importante na direita, na área da comunicação, que eu tô sabendo. A gente tem alguns apoios bem bons aí. Eu digo que todo apoio é um apoio importante, mas a gente tem sim grandes players, pessoas que já me acompanham há anos, né? E além dessa campanha que a gente vai ter aí nos próximos 2 anos, né, 2026, o que a gente pode esperar de outros projetos teus? O que você vê lá no médio para longo prazo? Eu digo que eu tenho, assim... Nos próximos ciclos da política, porque eu costumo falar assim, pro Brasil, na minha opinião, a eleição de 2026 talvez seja mais importante. Mas para o nosso partido, eu acho que a de 2030 vai ser mais importante. Porque eu acho que nós agora ainda estamos naquela recuperação do que aconteceu em 2022, né? Que foi aquela saída do Amoedo, aquele trauma todo, né? Então a gente já recuperou nas eleições municipais, acho que nós vamos crescer mais em 2026, porque é óbvio, a gente vê o crescimento, a gente vê o interesse das pessoas nas nossas ideias, que entra aquela questão do racional e do emocional, né? E agora em 2030 eu acho que vai ser uma campanha importante para nós em nível nacional. Mas 2026 talvez para o Brasil seja mais importante. Eu penso assim, se pro Brasil é importante, pro Novo ela é super importante também, porque... Claro. Entende? Porque 2026... Ela é a base, né, de 2030. Ela é a base, porque assim, 2026 a gente tá falando de uma situação de Brasil... sempre isso, né? Sempre é o jogo mais importante, né? Agora, se não ganhar... Mas é que é importante porque o que nós estamos vivendo no Brasil, e eu ouço muito comentarista político, me alimento muito dessa fonte diariamente, né? E assim, o Brasil está extremamente... A gente está com problemas fiscais muito grandes. Muito grandes. Nós temos uma... Não é só no executivo que a gente está vendo radicalizações e extravasamento de competência. A gente está vendo isso no judiciário, né? A gente tá vendo a emenda, ela passa... O que aconteceu com as emendas no Brasil, elas passam de ser um mero instrumento um recurso de apoio, mas elas já são uma forma, uma barganha e agora uma dependência, então não vive-se mais sem emendas. E aí, então, já que a emenda é importante, então o nosso garoto de recados do STF vai bloquear isso para usar como barganha no Congresso. Então uma imoralidade nas instituições, é um extravasamento de competência que nunca antes se viu. Então, são pessoas com condenações exorbitantes, desproporcionais. Eu estou ouvindo criminalistas, advogados criminalistas renomados, que antes eram vistos como super esquerdistas, mas que se diziam sempre garantistas, começando a concordar, uníssonos, ambos falando a mesma coisa, como nós estamos falando. Então, o que é o julgamento? Rasgando o processo penal. Então, quando tu começa a ouvir pessoas que pareciam que eram radicais, o que até mesmo talvez fosse, mais radicais, dizendo: gente, red flag, o que está acontecendo? O que está acontecendo no Brasil? Então, nós precisamos mudar este cenário. Então, eu acredito que 26 é extremamente importante, porque nós não podemos ter mais 4 anos de um desgoverno, né? E nós precisamos entender, e assim, eu sei, polarização para mim não é o problema. O problema é radicalização e não entender o seu lugar. O problema é uma imoralidade nas instituições. É uma safadeza escancarada que todo mundo vê. E o que se faz? Então, eu acredito que 26 é extremamente importante. E a questão da mudança do marco civil da internet,
uma lei extremamente importante, moderna, que agora está sendo enfraquecida no seu artigo 19, porque botaram um jabuti de coisas antidemocráticas. Todo mundo é O contra... que você achou do discurso de ódio? Discurso de ódio? Você não viu nossa Carmen Lúcia, nossa excelentíssima ministra do Supremo? Falou que as mulheres não são vítimas de discurso de ódio, mas discurso de ódio. Gente, essa parte eu não tinha visto, tô chocada, tá? É? Eu vi quando ela fala da Depois tu dá uma censura. olhadinha. Vou dar. Eu vi quando ela fala da censura, que alude lá na eleição, que diz que vai ter uma censura pontual e depois diz nenhuma censura é aceitável, e que os brasileiros, os 200 e pouco milhões de brasileiros aí, são uma ameaça para a democracia. Não, ela falou isso e depois ela falou sobre as mulheres, que as mulheres sofrem de discurso de ódio. Eu até agora não entendi o que eu também, quanto mais eu, né? Pois é. Então, assim, é esse cenário que a gente está vivendo. E isso me preocupa, então por isso que 2026 é extremamente importante, porque as coisas elas precisam mudar, a sociedade precisa se mobilizar. Se a gente ficar, na minha visão, com olhos em 2030, a gente vai perder 26. Não, com certeza. Quando eu falei assim, por isso que eu ressaltei, a gente concorda. Para o Brasil, a eleição mais importante é de 2026. Eu acho que para o nosso partido é a de 2030, no sentido que a gente vai crescer em 2026, independente do que acontecer, e 2030 a gente vai estar mais preparado, porque os nossos quadros são muito jovens. Você é uma jovem, o Zema, ele acho que nem mais, acho que da minha idade, um pouco mais velho do que eu, vou fazer 50 já, entendeu? Então são pessoas muito jovens que têm muito ainda para contribuir para o Brasil. Agora, claro, se a situação não melhorar e a repressão continuar, a gente pode ver situações muito difíceis, né? Mas que bom que você tem uma visão até de certa forma otimista, apesar de preocupada. Muito preocupada, e eu acho assim, agora como a gente está falando de afiliados, né? Que 2026 depende muito dos filiados também. Porque, gente, a base que os filiados nos dão nas campanhas políticas é muito importante. Se eu tô aqui hoje é pelo trabalho de muitos filiados engajados, né? O nosso Léo aqui, que é o diretor aqui do podcast, falando que entrou recentemente, tá tão empolgado. E ouvindo a empolgação dele, me empolgou. Claro. Entende? Porque ele tá com aquele gás que eu ainda tô, mas é que o meu gás tá mais calejado, entendeu? Sim. E quando tu vê uma pessoa como o Léo aqui atrás dos bastidores, cara, isso dá um amparo pra gente muito significativo. Então, o que eu vejo, sabe, Rogério? Nós já fomos filiados lá no início e somos ainda, mas... que a base, quem está nos assistindo aqui, engaje-se com o seu trabalho, com o seu suor, com as suas palavras de motivação, com o seu like, com o seu compartilhamento, porque aí é isso que a gente vai fazer agora, em 2026, que vai refletir. Para 2030 vai ser essencial. Nós podemos ter dois tipos de filiados, os filiados pagantes e os filiados não pagantes também, não é verdade? E você conhece, por exemplo, qual é a vantagem que um partido tem por ter muitos filiados? Quais são as vantagens que um partido tem? Primeiro a gente ganha, na minha visão, força, né? Porque o partido... Fora que você pode participar, além de rede social, você pode participar de decisões que nós tomamos enquanto partido. Você é injetado de ânimo, porque a gente tem uma série de eventos. Gente, no meu tempo ainda não tinha assim, o Mulheres Novo tão organizado. A gente tem Danix aí arrasando. E aí até a gente tava vendo a pauta aqui, não falar das mulheres na política, porque a Danix vai gostar das mulheres. A gente tem eventos de mulheres, então você realmente, você não tá sozinho quando você tá numa legenda como Novo. Eu não posso falar pelos outros, né? E fora que a gente lida muito bem, não tem essa vaidade política, que eu gosto muito da simplicidade do Novo, né? Sim. Todo mundo é importante. Então... Todo mundo é importante. E assim, eu acho que não tem como você ganhar um jogo sem jogadores, né? É isso aí. Ou seja, os nossos jogadores são quem? São os nossos mandatários, são aqueles que abdicam às vezes de muitas coisas da sua vida, seja empresariais, profissionais, pessoais, para se dedicar a um moedor de carne, que é a Câmara Municipal, que é a Câmara Estadual, que é o Executivo, tanto municipal, federal, estadual. Enfim, não é fácil, gente. Para quem já teve a oportunidade, como eu, de ir a uma Câmara de Vereadores num debate, você sabe que aquilo ali é extremamente estressante. Não é fácil.